Olá, meu caro aluno, bem-vindo a este precioso canal que te ajuda a descomplicar a matemática. E hoje eu quero te ajudar aqui a descomplicar este exame de nona classe para o ano 2025. Amigos, eu não vou dizer se esse exame foi fácil ou difícil, mas tudo depende da perspectiva de quem estava ou não estava preparado para fazer o exame. Vamos lá, sem mais delongas, vamos resolver aqui o número 1 do nosso exame. Diz o seguinte: sejam A o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, B o conjunto formado pelos elementos 3, 4 e 5 e o conjunto formado pelos elementos de 1 a 6. E pede para determinar aqui a reunião entre o conjunto A com o conjunto B. Vamos lá. Para a primeira situação, nós temos aqui o conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2, 3. Temos por outra o conjunto B, formado pelos elementos 3, 4 e 5. E no exercício da linha A, pede aqui para nós determinarmos o conjunto reunião. Sabe-se que o conjunto reunião é o conjunto formado pelos elementos x, tal que o x pertence ao conjunto A ou x pertence ao conjunto B. Então, vamos lá verificar aqui nessas duas situações. Qual seria aqui a reunião entre esses dois conjuntos? Observe que nós temos que colocar nesse conjunto todos os elementos que pertencem ao conjunto A e todos aqueles elementos que pertencem ao conjunto B. Aqui nós temos 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. No conjunto B nós temos 3. Já está aqui 3, então não adianta repetir. E colocamos 4 e o 5. Você fazia isso, tinha 0,5 valores de pontuação. A linha B do nosso exame pede para nós determinarmos aqui o conjunto de interseção, certo? Então, a interseção entre dois conjuntos é basicamente o quê? É o conjunto formado pelos elementos x, tal que x tem que pertencer ao conjunto A e x pertencer ao conjunto B. Ou seja, nós teremos um conjunto que é formado pelos elementos que estão no conjunto A e também ao mesmo tempo estão no conjunto B. Observe aqui que a interseção entre o conjunto A e o conjunto B, neste caso aqui nós temos o quê? Temos aqui 1 no conjunto A, não temos no conjunto B, não pode. Temos aqui 2 no conjunto A, não temos no conjunto B, também não pode. Temos aqui o 3 no conjunto A e também temos no conjunto B. Logo, este será o conjunto unitário formado pelo número 3. Vamos lá, a linha C. Pede aqui o conjunto de diferença, certo? Pede aqui o conjunto de diferença entre A e B. Então, o conjunto de diferença entre A e B é o conjunto dos elementos x, tal que x pertence ao conjunto A e x não pertence ao conjunto B, certo? Então, observe aqui que basicamente nós temos aqui a diferença entre o conjunto A e o conjunto B. Tudo que está no conjunto A e não está no conjunto B. O que é que está no conjunto A não está no conjunto B? Percebe que nós temos aqui 1, no conjunto B não tem, então colocamos 1 aqui. Aqui tem 2 no conjunto A, no conjunto B não tem. E basicamente isto. Então, feito isso, você já estava a faturar 1,5 valor ao resolver essas três alíneas aqui de forma correta. Vamos continuar aqui com a resolução deste exame. Se você é novo aqui neste canal, quero já te convidar, se inscreva, seja bem-vindo à comunidade, ajude a comunidade a crescer, partilhe este conteúdo, convida toda a gente e vamos resolver o segundo exercício. Diz assim: numa pesquisa sobre a preferência entre dois produtos, 100 pessoas foram entrevistadas. Então, 100 pessoas corresponde ao nosso conjunto universo. Nós temos aqui o universo, 100 pessoas, ok? 60 disseram que preferem o produto A. Então, nós temos aqui um número dos que preferem o produto A, correspondente a 60. 40 disseram preferir o produto B. E temos aqui um número de pessoas que preferem o produto B, que são 40. E 20 disseram preferir ambos produtos. Então, nós temos aqui a interseção. O número do conjunto de interseção entre A e B corresponde a 20. Vamos aqui ao que nos é pedido. Represente em um diagrama a situação descrita. Representar em um diagrama a situação descrita é basicamente da seguinte forma. Temos aqui esta situação que representa o universo de tudo que são 100 pessoas. E dentro do universo nós temos o quê? Temos aqui o conjunto A. E também, por outro lado, nós temos o conjunto B. Então, aqui fica A e fica B aqui. Vamos lá.
A ideia aqui é muito simples. Sempre começamos a preencher pela interseção. E nós já temos aqui a interseção entre esses dois, ou seja, pessoas que preferem o produto A e também preferem o produto B. São 20 pessoas. Ok? Tudo bem? Então, para este caso, somente os que preferem o produto A, o que nós fazemos simplesmente é o quê? Dos 60 que estão aqui, retiramos o 20, certo? Dos que são, o total são 60 pessoas que preferem o produto A. Mas desses 60, existem os que preferem A e B. Mas existem também aqueles que só preferem o produto A, que são quantos? 60, retirado 20 aqui, ficamos com 60 menos 20. Isto resulta em 40, então 40 fica aqui. Aqui também procedemos da mesma forma. Para encontrar só os que preferem produto B, retiramos aqui dos 40, que estão aqui descritos, menos 20 da interseção. Nós temos aqui que temos, por outro lado, 20 pessoas que preferem somente um produto B. Agora, uma coisa que nós temos que procurar ter certeza nessa situação é fazer o somatório desta reunião, certo? Vamos fazer a reunião aqui, saber quantos nós temos, se está de acordo com o universo. Observe que nós temos aqui um número do conjunto A. Reunião com B será dado por 40 mais 20 mais 20. Isto resulta em 80. Então, há uma diferença aqui, certo? Há uma diferença de 20. Para dizer que existem 20 que não têm preferência em nenhum desses dois produtos. Então, esses 20 que não têm preferência em nenhum desses dois, nós colocamos para o lado de fora desses dois conjuntos aqui. Assim, respondemos corretamente à primeira pergunta. A linha B. Quantas pessoas não preferem nem o produto A e nem o produto B? É o que acabamos de fazer aqui. Que é o quê? É a diferença entre o universo com o número total da interseção. Isto vai resultar em 100 menos 80. Isto resulta em 20. Então, 20 pessoas não têm preferência nem em produto A, tanto nem em produto B. Esta é a resposta para o exercício de número 2. Nós continuamos aqui a solucionar este exame de nona classe para o ano de 2025 e agora vamos dar resposta ao terceiro exercício. Diz aqui, racionalize o denominador da fração. Tem aqui o número 3, vamos racionalizar. Tem aqui 2 sobre raiz quadrada de 10. Racionalizar um denominador é basicamente o quê? Eliminar o radical aqui deste denominador. Atenção, sabe-se que se n está sobre raiz de A, o que eu faço? Eu vou multiplicar esta fração aqui pelo conjugado. Nesse caso será a própria raiz quadrada de A sobre raiz quadrada de A. Qual é a ideia aqui? Se eu for a simplificar essa divisão feita, eu volto aqui à situação original. Então não há nenhuma mudança ou nada vai alterar no nosso resultado. Então, estou a dizer que aqui vai ser igual a 2 raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 10. Vamos lá. Eu tenho 2 vezes raiz de 10. Isso fica aqui 2 vezes raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. É algo semelhante ao que? A vezes A, que posso escrever como sendo A elevado a 2. Certo? Até aqui? Então, é basicamente isso. Fica aqui raiz quadrada de 10 elevado a 2. Entenda que aqui tem índice 2. Por este fato, eu posso simplificar o índice com o expoente, sobrando simplesmente 2 raiz quadrada de 10 sobre 10. Este é o exercício mais fácil deste exame. Então, 2 e 10 têm um máximo divisor comum, que é 2. Então, fica aqui o quê? 2 por 2 fica 1, fica somente raiz quadrada de 10. E 10 por 2 fica aqui 5. Feito isso, você racionalizou este denominador de forma correta. Este exame é um exame de boas-vindas para todos aqueles que pela primeira vez estão a fazer exame nacional. Então, nós temos aqui número 4, a linha A, raiz de índice 6 de 3, menos raiz quadrada de 2, mais 3, que multiplica a raiz de índice 6 de 3, mais raiz quadrada de raiz cúbica de 8. Amigo, nessa situação o que você faz basicamente é o quê? É agrupar aquilo que são radicais semelhantes, certo? Observe que nós temos aqui raiz de índice 6 mais raiz de índice 6. Isso aqui é semelhante. Eu posso, considerando que aqui tem 1 como coeficiente,
vamos fazer o seguinte, 1 mais 3 aqui, entre parênteses, raiz de índice 6 de 3, já está, a primeira situação. Ok. E para essas outras duas situações, o que eu tenho que fazer? É simples. Perceba comigo o seguinte, raiz de uma raiz, pela propriedade da radiciação, se eu tenho, por exemplo, raiz de m de raiz de n de a, eu posso escrever isso como sendo o quê? Multiplicar aqui os índices, fica m vezes n de a. É basicamente isso aqui. Agora, vamos lá. Eu tenho 2, eu tenho 3. Mas, por outra, eu posso optar pelo seguinte. Escrever 8 como potência de base 2 expoente 3. Isto fica o seguinte. Seria, por exemplo, raiz cúbica de 2 elevado a 3. Nessa situação, já facilita eu simplificar aqui e ficar simplesmente com 2. Vamos a isso. Então, vou reescrever menos raiz de 2. Fica menos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de o quê? Aqui fica raiz cúbica de 2 elevado a 3. Então, aqui fica 4 raiz de índice 6 de 3. 1 mais 3, por isso que deu 4 aqui. Então, tenho menos raiz quadrada de 2 mais aqui. Eu tenho essa situação e essa situação posso simplificar. Sobra simplesmente raiz quadrada de 2. Agora, menos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 são simétricos. Esses posso simplificar. Logo, solução final é 4 vezes raiz de índice 6 de 3. Fechou. Este exame estava muito bom para aquele que esteve realmente preparado para fazer este exame. Vamos lá resolver a linha B deste mesmo número. O que é que diz? Tem aqui uma divisão de polinômio com monômio. Eu vou reescrever. Fica aqui 10a elevado a 4b ao quadrado menos 5a ao cubo, b ao cubo, mais 15a ao quadrado, b elevado a 4. Tudo isto aqui está a dividir 5a ao quadrado, b ao quadrado. O que nós fazemos? Vamos simplesmente imaginar que nós temos a seguinte situação. Nós temos o quê? Temos aqui, por exemplo, 2 mais 3 menos 5. Tudo isso está dividido por 2. Nós podemos reescrever da seguinte forma. 2 por 2 mais 3 por 2 menos 5 por 2. Concordam, certo? Então, nós podemos fazer assim aqui. A ideia é basicamente a mesma. Não foge dessa ideia. Fica aqui 10a elevado a 4b ao quadrado está a dividir 5a ao quadrado, b ao quadrado. Menos 5a ao cubo, b ao cubo, está a dividir 5a ao quadrado, b ao quadrado. Mais 15a ao quadrado, b elevado a 4, 5a ao quadrado, b ao quadrado. É esta divisão que nós temos. Reparem que nós temos para cada situação aqui divisão de dois monômios. O que nós fazemos? Dividimos a parte numérica com a parte numérica e dividimos a parte literal com a parte literal. Na parte literal, nós temos que considerar a seguinte propriedade. Se nós temos, por exemplo, a divisão de duas potências, por exemplo, a elevado a m está a dividir a elevado a k, eu posso reescrever a base, sendo que a base é a mesma, reescrevo a base, e subtrai os expoentes. Então, é nesta ideia que eu vou conseguir fazer o que? A divisão da parte literal. Vamos a isso. 10 divide 5 resulta em 2. A elevado a 4 divide a ao quadrado, aplico esta ideia, fica a ao quadrado. B ao quadrado divide b ao quadrado é igual a 1. Então, posso não escrever, fica aqui menos 5 divide 5 resulta em 1. Posso não escrever. A ao cubo divide a ao quadrado resulta em a, aplicando essa ideia. B ao cubo divide b ao quadrado resulta em b, aplicando essa ideia ainda. Mas aqui, 15 divide 5 resulta em 3. A ao quadrado divide a ao quadrado, 1. B à quarta divide b ao quadrado resulta em b ao quadrado. Reparem comigo o seguinte. Tem algum monômio semelhante entre eles? Não. Então, se não tem, esta é a solução final para número 4, a linha B. Deixa nos comentários o que você acha desta resolução. Se é exatamente isso que você fez, se é alguma coisa que você não fez, então aproveite esta resolução para poder evitar possíveis erros futuros.
Vamos dar continuidade aqui resolvendo ainda o exame de nona classe. Friends, se você está aqui pela primeira vez nesse canal, quero te convidar, apoie aqui o canal. Simplesmente você tem que se inscrever, ativa o sino das notificações. Além do mais, curte esse vídeo, partilha com seus friends e vamos juntos aprender. Número 5. Diz aqui, encontre os valores de x que satisfazem o sistema. Nós temos esse sistema de duas inequações lineares. Vamos lá. Como fazer isso aqui? É bastante simples. Tudo o que você aprendeu durante o ano. Então, diz aqui, nós temos um sistema, certo? Em que a primeira inequação é dada por 3x mais 8, sendo maior ou igual a 2. A segunda inequação é x menos 6, menor que menos 4. Então, como resolver uma inequação, prof? Muito simples. O que você faz para resolver é encontrar valores de x que vão satisfazer a primeira, assim como a segunda. E resolva como se estivesse a resolver uma inequação linear de forma isolada, certo? Mas aqui nós temos um sistema, por quê? Porque junta duas inequações que precisam das mesmas soluções. Se isto é verdade, então a gente diz o quê? Que a primeira inequação é dada por 3x, 8 está positivo, passa para o segundo membro, fica negativo, maior ou igual a 2 menos 8 aqui. E por outra nós temos o quê? X, certo? Sendo menor que, tem menos 4. O 6 está negativo, passa a ser positivo. Fica aqui mais 6. Agora, ok, tudo bem. Vamos lá. Vamos escrever aqui assim. Fica da seguinte forma. Tem 3x aqui para a primeira inequação. 2 menos 8 é menos 6. Fica aqui maior ou igual a menos 6. E para a segunda situação, eu tenho que x tem que ser o quê? Menor que menos 4 mais 6. Isso aqui é 2. Fica menor que 2 aqui. Agora, já tenho a primeira solução. Falta aqui a segunda. Ainda posso trabalhar aqui. O que eu faço? Eu vou dividir aqui por 3. Divido aqui também por 3. Assim, apliquei o princípio de equivalência. Então, a segunda de x tem que ser menor que 2. Ok, vou simplificar 3 e 3 aqui. Isolar o x. E o x vai ser maior ou igual a menos 6. Divide 3 aqui. Vai ser menos 2. Ok, já tenho aqui duas soluções possíveis. O que eu faço, basicamente, é o seguinte. Eu tenho aqui um sistema, vou supor que tenho aqui a reta real, e de um lado eu tenho aqui 2, certo? Tenho 2 deste lado aqui, 2 sendo menor, então intervalo aberto, e de um lado eu tenho menos 2 que está aqui deste lado. Então, menos 2 é maior ou igual, então o intervalo tem que estar fechado. Então, como o intervalo está fechado aqui, eu parto deste para este lado, porque tem que ser o quê? Maior ou igual. Então, do outro lado eu tenho que tem que ser menor somente, intervalo aberto. Agora, onde é que eles cruzam? Aqui, neste intervalo, eu tenho as duas soluções a cruzarem-se. Para dizer que x é menor que 2 e maior ou igual a quanto? Maior ou igual a menos 2. Esta é a solução que vai satisfazer tanto a primeira como a segunda inequação. Eu vou dizer que solução é o conjunto dos valores de x que pertence a todo o conjunto dos números reais, tal que x é menor que 2 e maior ou igual a menos 2. Faço isso, solução encontrado com sucesso. Foi desse jeito que você fez? Se não foi, não desanime. Fique até o final do vídeo, porque você tem muito que aprender. Continuando agora e vamos pegar o número 6. Considere os polinômios ax, que é dado por 2x² mais 3x menos 1, e o polinômio b de x, que é dado por x menos 2. Determina o polinômio p de x que resulta da multiplicação desses dois polinômios. Isto é uma das coisas mais simples. Por isso que eu disse que o exame estava tudo ao seu favor. Tem o primeiro polinômio aqui, que é dado por 2x² mais 3x menos 1. E o segundo polinômio, que é dado por x menos 2. Agora, fazer a multiplicação entre esses dois é o quê? Eu vou escrever aqui o primeiro, que é 2x² mais 3x menos 1. E multiplicar o segundo, que é x menos 2. O que eu faço basicamente é aplicar aqui a distributiva, certo? Eu aplico aqui a distributiva. Tem 2x² multiplica x, o 2x² volta a multiplicar menos 2, então é esta distributiva aqui e volta novamente aqui a multiplicar. E por outro lado eu tenho 3x que tem que vir multiplicar aqui assim, e tenho mais aqui o 3x tem que vir multiplicar aqui o 2. E por fim eu tenho 1, deixa eu usar uma outra cor. Por fim, eu tenho menos 1 aqui, que vai multiplicar aqui, e volta a multiplicar novamente aqui. Então, é basicamente isso que eu tenho que fazer. Vamos lá. O polinômio p de x será dado por 2x² vezes x. Vai ser 2x ao cubo.
2x² vezes menos 2 fica menos 4x². 3x vezes x vai ser mais 3x². Mais 3x vezes menos 2 fica menos 6x. Menos 1 vezes x fica menos x. Menos 1 vezes menos 2 fica aqui mais 2. Daqui em diante, o que eu tenho que fazer é adicionar ou subtrair todos os monômios que são semelhantes. Então, vamos lá a isso. 2x² não tem nenhum semelhante a ele. Então, escrevemos. Menos 4x² menos 3x² fica menos x aqui quadrado. Lembrando que nós subtraímos a parte numérica e reescrevemos a parte da letra. Então, menos 6x menos x aqui tem menos 6, menos 1, fica menos 7. Reescrevemos a parte literal, que é x, mais 2. Mais alguma coisa? Mais nada. Feito isso, você também achou a solução para o polinômio p de x. E nós continuamos aqui, agora vamos resolver o número 7. O famoso número 7. Parece que é o número que mais deu de fazer e é o número com maior cotação neste exame. Vamos a isso aqui de forma muito simples, didática, clara. Aliás, é novo? Se inscreva, curte, comenta e partilha este conteúdo com os seus amigos. Vamos lá. O João e a Maria estão a comparar a altura de dois balões que lançaram ao ar. O balão do João, representado no gráfico, esse é o balão do João, segue a trajetória dada por g de x igual a x². Enquanto que o da Maria segue h de x igual a 1 meio x² mais 1. Ok, vamos lá. Nós temos aqui h de x é igual ao quê? É igual a 1 meio x² mais 1. Esta é uma função quadrática incompleta, do tipo ax² mais c. Então, eu sei dizer que esta função tem que passar no ponto de ordenada y igual a 1. Vamos lá. Para poder esboçar o gráfico de acordo com o pedido da primeira questão, eu tenho que encontrar os valores de y. Para tal, eu tenho que fazer o quê? Tenho que substituir todos os valores de x. Por exemplo, eu tenho x menos 2, x menos 1, x0, x1, x2. Então, aqui nessa expressão, aqui nesta lei de formação da função, no lugar de x eu coloco menos 2. Vamos lá para a primeira situação. Eu tenho h de menos 2 é igual ao quê? 1 meio vezes menos 2, aqui onde tem x, elevado a 2, mais 1. Aqui eu faço esta operação de forma normal. Primeiro dou prioridade à potenciação. Menos 2 vezes menos 2 é menos 4. E menos 2 vezes menos 2. Então, isto é menos 4, ok? Eu tenho 4 aqui, certo? Está a multiplicar o quê? 1 meio. Que nesse caso vai ser 4 sobre 2. Mas 4 sobre 2 é divisível. Sim, 4 sobre 2 dá 2. Mais 1, aqui é 3. Logo, o primeiro valor de y é 3. Vamos na segunda situação. h de menos 1 é 1 meio vezes menos 1 ao quadrado mais 1. Lembrando que no lugar de x, eu estou a substituir aqui esses valores. Vamos lá. Menos 1 vezes menos 1 é 1. 1 multiplica isto aqui, não altera, permanece sendo 1 meio. Ok? Mais 1. Este 1, você concorda que eu posso escrever como sendo 2 por 2, certo? 2 dividido por 2. Porque 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, já está. Duas frações, mesmo denominador, faço 1 mais 2, 3. Fica 3 sobre 2. Então, fica aqui 3 sobre 2, que basicamente é igual a 1,5. Ok, h de 0. H de 0 é dado por 1 meio vezes 0 ao quadrado mais 1. Isto tudo aqui é 0, então fica 1. 1 aqui, que é basicamente este ponto. Então, tenho 1, é basicamente também a mesma situação aqui. Volto a reescrever os mesmos resultados. 3 meio, e aqui fica 3. Então, eu já encontrei os valores de y para esboçar o meu gráfico. Vamos lá. Eu, como não tenho régua, eu vou tentar ser muito específico para assim poder ajudá-lo e verificarmos as soluções. E deste lado eu tenho essa situação aqui. Tenho aqui os valores de x. Espero que esteja visível. Ok. Assim ficou visível. Então aqui é o ponto 0 para x e 0 para y. Vamos lá. Para esta função, se nós formos observar e lançarmos o mesmo valor, quando x é menos 2 aqui, como a função é do tipo ax, a segunda função, a g de x, é a função do tipo ax². Então, aqui é x². A função é dada por g de x é igual ao que? x². Então, se x for igual a menos 2,
Do menos 2 ao quadrado dá 4, certo? Então, tem uma situação em que eu tenho aqui menos 1, eu tenho aqui menos 2, eu tenho aqui 1, tenho 2 aqui, tenho 3, 4, é suficiente. Aqui eu tenho 1, vou tentar trazer quase as mesmas medidas para poder não cair no erro, menos 3 aqui. Ok, é suficiente. Então, para a primeira situação, eu quero transcrever esta função. Vamos lá. Eu tenho aqui menos 2, 4. Então, passa por aqui assim, vai, por ali. Então, quando é 2 também é 4. É uma situação dessa. Então, ela passa por aqui. Ok, quando é 0 é 0. Quando é 1 é 1. Então, vem aqui, passa por aqui, passa por aqui. Certo? Então, aqui já dá para procurar esboçar. Então, minimamente, a função está assim. Certo? A primeira função está assim. Ela passa por esse ponto, ela vem assim, passa por esse ponto e já está. Esta é a primeira função que nos foi dada no exame. Vamos agora construir o nosso gráfico, que é h de x. Quando y é menos 2, é 3. Então, menos 2 aqui, 3 aqui. Ele vai passar daqui assim. Ok? Tudo bem. Quando y é menos 1, quando x é menos 1, y é 1 meio. 1 meio é quase aqui, assim. Então, ele passa daqui, né? Uma coisinha idêntica a esta. Quando x é 0, y é 1, aqui. Quando x é 1, aqui, novamente aqui, assim, né? Essa ideia passa daqui. Quando x é 2, é 3. 3 está aqui, nessa situação aqui. Então, eu tenho 2 aqui. 3 vai estar aqui fora, né? E vai estar aqui. Esta aqui passa daqui. Então, vamos lá tentar esboçar. Como é que fica? Bem esboçado, este gráfico ele tem que passar daqui. Passa daqui. Passa de 1. Como está aqui. Passa de 1. Faz isso. Passa daqui deste ponto. Vai. Sai daqui. Passa daqui assim. E sobe. Não sei para onde vai. Então, também aqui vem. Passa daqui neste ponto aqui. E o gráfico é basicamente idêntico a isto aqui. Agora, já está esboçado o nosso gráfico, certo? Você correga ou faz algo muito mais bonito. Vamos lá responder aqui. A linha B. Para que valores de x os dois balões estão à mesma altura? Estas duas funções estão na mesma altura quando h de x é igual a g de x. Então, nós vamos substituir aqui, certo? Essa é a linha B. Vamos substituir. O que nós fazemos? h de x é 1 meio x quadrado mais 1 é igual a g de x é o quê? É x quadrado. Então, nós vamos trabalhar aqui, vamos resolver. Ok? Tudo bem? Tudo que x passa para cá fica 1 meio x quadrado menos x quadrado é igual ao quê? 1 positivo passa para o segundo mesmo, fica negativo. Eu posso isolar aqui o x quadrado. Fica 1 meio menos, aqui tem 1. Fica 1 entre parênteses x quadrado é igual a menos 1. Aqui dentro, este 1 eu posso ver como sendo 2 sobre 2. Então fica aqui 2 sobre 2. Ok, tudo bem. Eu tenho o quê? Tenho que 1 menos 2. Fica menos 1 sobre 2. X quadrado é igual a menos 1. Multiplico tudo isso aqui por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu tenho o quê? 1 meio x quadrado é igual a 1. Então, o 2 aqui, porque está a dividir, passa a multiplicar. Isto fica o quê? X quadrado é igual a 2 vezes 1, fica aqui 2. Então, eu determino a raiz quadrada disso. Então, fica aqui x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Então, obter aqui a raiz quadrada disto aqui, x tem que ser o quê? Mais ou menos a 1,4, aproximadamente. Logo, nesse ponto aqui, nós temos que aproximadamente a 1,4 e também aproximadamente a 1,4, menos 1,4, 1,4 aqui. É nesse valor de x que essas duas funções são iguais. Vamos dar continuidade, depois de termos resolvido o exercício número 7, vamos agora com o número 8. Diz assim, numa escola pretende-se saber qual é o desporto preferido pelos alunos da nona classe. A linha A. Se perguntarem a todos os alunos da nona classe, estarão a recolher dados de uma população ou de uma amostra? Isto é bônus. É claro que é de uma população, porque o conjunto, certo? Todo aquele conjunto de alunos da nona classe representa a população deste estudo estatístico. Estamos juntos, né? Então, a linha B. Se perguntarem apenas a alguns alunos de cada turma da nona classe, estarão a recolher dados de uma população ou de uma amostra? Claro que é de uma amostra, porque esses alguns é uma parte do quê? É uma parte da população, é uma parte de alunos que estão na nona classe, certo?
Não vão ser perguntados todos, mas alguns. Então, é um subconjunto finito. Logo, é uma amostra. Número 9. Foi registrada a altura em centímetro de um grupo de alunos, de 20 alunos. Então, esta é a distribuição. E pede para organizar estes dados numa tabela de frequências absoluta e relativa. Vamos a isso. Vamos usar esse espaço que nós temos disponível. Então, é o número 9, certo? Tem aqui. Para organizar em uma tabela de frequências, nós fazemos assim. Simplesmente assim. Uma coisinha de crianças. Vamos lá. Aqui nós temos as variáveis, temos aqui a frequência absoluta e temos aqui a frequência relativa. Então, temos a primeira variável de 160, temos aqui 165, temos 170, 175, 180. É basicamente isto aqui. Vamos lá. O que é frequência absoluta? Frequência absoluta é o número de vezes que o quê? Que a variável repete, que o dado repete na distribuição. Quantas vezes nós temos 160 aqui nessa distribuição? Vamos contar. Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Colocamos 5 aqui. 165, quantas vezes temos? Uma vez, duas vezes, tem aqui 3 vezes, 4 vezes e ponto. 4. 170, quantas vezes temos? Uma vez, temos aqui 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes. Colocamos aqui 4. 175, quantas vezes temos? Temos aqui uma vez, 2 vezes, tem 3 vezes e 4 vezes. Colocamos aqui 4 novamente. 180, quantas vezes temos? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes e ponto final. Fechou aqui no 3. Então, vamos conferir para ver um número total se realmente isso faz sentido. Vamos contar só. Então, se nós formos a contar, o total tem que ser 20. 5 mais 4, 9. Aqui dá 13, dá 16, 20. Então, realmente é verdade o que nós fizemos aqui. A frequência relativa é o quê? É o quociente, a frequência relativa é o quociente entre a frequência absoluta com o número total dos dados. Só isso. Então, o que nós fazemos basicamente para o primeiro dado aqui, levamos o 5 e dividimos por 20. Você leva 5 e divide aqui por 20. Isto será algo em torno de 0, vamos lá, 5 dividido por 20. Vamos fazer aqui no rascunho. 5 divide por 20. Isto dá 0. 50 aqui fica 2. 40, 10. 0,25, certo? Então fica aqui 0,25. Então nós temos assim uma situação que 4 divide por 20. Isto dá 0. 40 aqui fica 2. Então fica 0,2. Aqui 0,2. Aqui 0,2. Aqui 0,2. Aqui 3. Então 3 divide por 20. Isto dá 0. 30 aqui dá 1. Aqui dá 10, dá 5. Então 0,15. Então aqui é 0,15. O somatório de tudo isso aqui tem que ser basicamente igual a 1. Estamos juntos até aqui? Assim fazemos a resolução do exercício número 9, que também tinha 2 pontuações. É novo aqui neste canal, não vou cansar de pedir. Se inscreva, ative o sino das notificações, curta este vídeo para que assim o YouTube possa entregar para mais pessoas que precisam de ver a resolução deste exame. Vamos avançar. Finalmente caímos na questão de número 10. Último exercício deste exame. Amigos, nós acabamos de resolver de forma simples, clara e didática. Vamos aqui à resolução número 10. Um prisma triangular regular tem de altura 5 cm e o lado da base é de 8 cm. Calcule o volume do prisma. Vamos lá. Vamos primeiro fazer um pequeno esboço. Vamos supor que a base seja esta aqui. Nós temos aqui a base do nosso prisma. Tá quase assim. Então, aqui ele sobe, aqui ele tem altura, e aqui ficou torto, mas seria assim, melhor. Então, aqui ele vai fechar. Então, ele vai prolongar aqui, ele prolonga aqui, fechou. E, basicamente, uma coisinha idêntica a isto. Não é exatamente isto, é idêntico a isto aqui, certo? Então, isso é para você pegar a ideia, pegar a visão. Vamos lá. Diz que a altura aqui desta extremidade até esta são 5 centímetros, ok? E o lado da base desta extremidade até esta extremidade são 8 centímetros. Tudo bem. Então, ele pede para nós determinarmos aqui o volume. O volume é o quê? É o produto entre a área da base vezes a altura.
Então, nós já temos a altura que vale 5, mas não temos a área da base. Mas nós sabemos que a base desse prisma é o quê? É um triângulo. Este triângulo aqui que nós vemos. Esse triângulo é regular, para dizer que se este lado é 8, aqui também é 8 e aqui deste lado é 8. Então, ele tem todos os seus lados iguaizinhos. Vamos lá. O que nós sabemos? Nós sabemos que para determinarmos a área da base de um polígono regular, o que nós fazemos? A área da base é igual ao quê? É igual ao lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3, que divide aqui 4. Basicamente isso, ok? Então, a área da base é igual a quanto? Qual é o lado? 8. Fazemos 8 elevado ao quadrado, raiz cúbica de 3 sobre 4. A área da base será igual ao quê? 8 elevado a 4, 64, sobre 4, raiz quadrada de 3. Então, aqui dá para dividir. Aqui dá para dividir, sim. Então, a área da base fica o quê? Fica igual a 16 raiz quadrada de 3. Então, nós encontramos a área da base. Basicamente, levamos essa informação e substituímos aqui. Vamos lá. O volume aqui será igual ao quê? A área da base é 16 vezes raiz quadrada de 3 vezes a altura aqui é 5. Então, nós fazemos a multiplicação 5 vezes 16. Isto vai ser algo em torno... isto vai ser igual a 80 raiz quadrada de 3. Então, se nós prosseguirmos ainda com esta operação, isto é algo aproximado a quanto? É algo aproximado a 138,56 centímetro cúbico como unidade de medida de volume. Muito obrigado você que chegou até aqui. Que tal? Foi assim como você resolveu este exame? Qual foi o número que mais te dificultou na resolução? Deixe nos comentários o que você achou desta resolução e, além do mais, te convido mais uma vez, é novo, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu curtir aqui neste vídeo para que assim o YouTube possa entregar para mais pessoas que precisam e foi um prazer estar consigo. Até as próximas ocasiões.